Oi pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, sou a chefe Júlia, sou chefe da Tropa Sênior Ixcariana, do Grupo Escoteiro do Ar 14 Bis, que fica em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Bem, estamos isolados, né? Mas não estamos parados. Durante essa semana, a gente fez algumas tarefas via internet com a nossa tropa, e uma das tarefas que a gente fez com as nossas guias, a gente fez uma reflexão sobre a lei escoteira, sobre o que cada um dos artigos da lei escoteira significa e o que ele representa na nossa vida, né? No compromisso que a gente tem como pessoas que prestaram a promessa escoteira. E aí, durante a conversa, as minhas guias pediram: chefe, não tem nenhuma técnica, nenhum jeito da gente conseguir lembrar dos 10 artigos? Porque a lei escoteira é um pouquinho extensa, né, pessoal? Não tem nenhuma forma, chefe, da gente decorar os 10 artigos da lei escoteira? Então eu me lembrei de uma técnica que eu aprendi quando eu era juvenil, né? Minha chefe me ensinou. Aliás, se você estiver assistindo, beijo, chefe Neide. E eu vou, então, ensinar nesse vídeo, porque eu acho que poderia ser útil para quem precisa aprender e quer aprender. Então, é uma técnica com alguns sinais que a gente faz com as mãos, e aí cada sinal ajuda a lembrar de um artigo. Então, vamos começar? Faz aí junto comigo. Então, primeiro artigo. Levanta o teu dedinho. Então, número 1, artigo número 1, um dedo. Então, o que é que dizia o primeiro artigo da lei escoteiro? Dizia: o escoteiro tem uma só palavra e a sua honra vale mais que a sua vida. Lembremos que o primeiro artigo foi alterado agora recentemente, né? Então, o texto atual do primeiro artigo da lei escoteira é: o escoteiro é honrado e digno de confiança. Mas, na minha opinião, o um dedinho ainda te ajuda a lembrar de uma só palavra e honra, né? Então, artigo número 1, o escoteiro é honrado e digno de confiança. Segundo artigo, número 2, 2 dedos. Então, faz o seguinte: abre o teu polegar aqui pro lado. Nós formamos uma letra L. Não sei como é que fica aí no vídeo para vocês. Acho que fica espelhado, mas acho que dá para entender. Então, L de leal. Então, segundo artigo, o escoteiro é leal. Terceiro artigo, número 3, são 3 dedos. Então, faz comigo aí, ó, sinal de promessa. Também não sei como é que vai ficar para vocês. Acho que vai ficar meio espelhado, mas enfim. Então, sinal de promessa, né? 3 dedos, as 3 partes da nossa promessa. Então, o sinal de promessa é para lembrar de alerta. Então, o que é que diz o terceiro artigo? O terceiro artigo é assim: o escoteiro está sempre alerta para servir ao próximo e pratica diariamente uma boa ação. Quarto artigo, são 4 dedos, né? Número 4. Então, faz o seguinte, ó, faz esse gesto aqui, ó, como se cada um dos nossos dedos fosse uma pessoa e essas pessoas se abraçassem, assim, ó. Então, quando a gente é amigo de alguém, a gente quer abraçar essa pessoa, né? Agora, infelizmente, a gente não tá podendo. Mas, se Deus quiser, logo, logo a gente vai poder se abraçar de novo, né? Então, faz esse sinalzinho aqui, ó, como se um dedo abraçasse o outro. E aí a gente lembra dessa questão de amizade, né? Então, o quarto artigo diz o seguinte: o escoteiro é amigo de todos e é irmão dos demais escoteiros. Quinto artigo, 5 dedos, né? Então, a gente vai fazer esse sinal aqui com a nossa mão inteira, ó. Chacoalha a tua mão na tua frente como se tu fosse apertar a mão de alguém. Um aperto de mão. O aperto de mão é o que, pessoal? É um ato de cordialidade, né? Então, o quinto artigo diz o quê? Diz que o escoteiro é cortês. Sexto artigo, 6 dedos, hein? Então, vamos usar a nossa mão completa aqui, né? São 5. E aí, vamos usar mais um dedo aqui embaixo, 6 dedos. Então, é como se esse dedo aqui de baixo fosse o tronco de uma árvore e os dedos de cima formam a copa dessa árvore. Então, essa árvorezinha
é para lembrar que o 6º artigo diz que o escoteiro é amigo dos animais e das plantas, certo? O 7º em diante, a gente já não consegue mais relacionar 6º artigo, 6 dedos, 5º, 5 dedos, né? Fica um pouquinho diferente. 7º artigo, nós vamos fazer o seguinte sinal. Aponta o seu dedo indicador, assim, ó, como se estivesse dando uma ordem para alguém. Então, quando o escoteiro recebe uma ordem, ele escuta com respeito e executa essa ordem. Então, o 7º artigo diz que o escoteiro é obediente e disciplinado. 8º artigo, nós vamos fazer esse sinalzinho aqui, ó. Acho que eu vou fazer assim, que fica melhor para vocês, para não espelhar. Assim ou assim, né? Tanto faz. O importante é a gente formar uma boquinha aqui, como se fosse um sorrisinho. Então, esse sorriso é para lembrar que o 8º artigo diz que o escoteiro é alegre e sorri perante as dificuldades. 9º artigo. Nós vamos fazer esse sinal aqui, ó. Uma figa, que a gente relaciona com dinheiro, né? Dinheiro, economia, né? Então, 9º artigo diz que o escoteiro é econômico e respeita o bem alheio. 10º artigo, último, nós vamos fazer esse sinal aqui com a nossa mão, ó. Como se fosse chuva, água caindo, chuveiro, né? Então, chuveiro, água, limpeza, tomar banho, que agora tá muito importante, hein, gente? Higiene, hein? Lava as mãos, passa o álcool em gel direitinho aí. Então, água, chuveiro, limpeza, para lembrar que o escoteiro é limpo de corpo e alma. Enfim, gente, esses são os gestos. Vamos fazer rapidinho os 10 juntos, para ver como é que fica? Então, vamos lembrar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, o 6º, 7º, 8º, 9º e 10º. Espero que tenha ajudado vocês. Galerinha, assim que, como na minha tropa, está aí em período introdutório, né? Se preparando para fazer sua promessa, assim que as coisas puderem voltar à normalidade. Espero ter ajudado vocês, né? Aí, escoteirada boa, chefia. E é isso aí. Um abraço e sempre alerta.